Sejam muito bem-vindos, seres de luz, a mais um vídeo do nosso canal Shadow e Light. Meu nome é Wendel Adriel, eu sou numerólogo e terapeuta holístico na Shadow e Light. E hoje estou aqui para trazer mais um dos nossos vídeos, com mais um tema para nós discutirmos e refletirmos sobre. O tema desse vídeo de hoje será sobre a religião e a espiritualidade. Vamos dizer assim, concretamente, da religião para a espiritualidade. E eu vou fazer algumas reflexões baseadas na minha própria experiência. Eu cresci, quando criança, em diferentes igrejas, diferentes religiões. Tive diversos anos em uma igreja. Depois de alguns anos eu fiquei um tempo sem ir à igreja, voltei a ir a outro tipo de igreja na minha adolescência, até me tornar adulto. E foi um período em que eu tive diferentes experiências, mas que depois eu saí da vertente das igrejas da religião, e tive um bom tempo sem, vamos dizer assim, sem nenhuma religião, a tentar encontrar de uma forma mais pessoal uma conexão com o divino. Então eu vou fazer algumas reflexões sobre as minhas experiências, e que eu acho que pode ressoar com muitas pessoas que passaram ou até passam por experiências semelhantes. Quando eu era criança, eu estive na igreja católica. Eu fiz a primeira Eucaristia, a Crisma. Nunca me senti muito conectado, vamos dizer assim, à própria à religião católica. A minha família, minha avó era muito religiosa, tinha uma crença muito grande, uma fé muito grande, mas naquele padrão da igreja mesmo católica, ali, os ensinamentos católicos e tudo. Eu, quando criança, eu nunca me conectei tanto com isso, mas eu ia à igreja, eu buscava, porque desde cedo eu sentia que eu queria ter uma conexão com algo maior, com Deus, vamos dizer assim. E então eu sempre, desde pequeno, busquei isso, e como vamos dizer, a referência que eu tinha era a igreja, era a religião, eu fui tentar seguir e encontrar essa conexão com o divino através dessa forma, na igreja católica. Porém, eu participava, ia às missas, aos cultos, mas aquilo nunca ressoou tanto em mim. Não vou dizer que nunca senti, ou nunca me senti tocado pela igreja, pelos cultos, pela palavra, até mesmo que sempre vamos dizer assim, que eu me conectava mais até na igreja católica, eram mesmo até mesmo as músicas. Eu também sempre fui muito ligado à música, sempre gostei muito de música. Sou um músico amador, nada profissional, mas então eu sempre gostei muito da música. E eu me conectava muito com a música da igreja católica, mas palavras, ensinamentos, parecia que alguma coisa dentro de mim falava que tinha alguma coisa ali a faltar. Não era aquilo, não era assim que eu iria conseguir me conectar com Deus. Depois de alguns anos, como eu disse, eu fiz a primeira Eucaristia, eu me crismei, mas eu nunca estive tanto em contato com as atividades da igreja em si. Então eu acabei por me afastar. Não foi algo que eu me mantive tão próximo, nem com tanta intensidade. Depois de alguns anos, na minha adolescência, a minha avó veio a falecer, e eu tive um momento que eu estava muito triste, que eu estava mesmo sem uma direção. Eu tinha ali meus 16 anos quando a minha avó faleceu, e eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, eu estava muito triste. E eu tinha amigos que
eram de uma igreja evangélica. Passei a frequentar essa igreja evangélica, juntamente até mesmo com pessoas da minha família, que a gente foi procurar um alívio, vamos dizer assim, da perda da minha avó. E então eu senti uma conexão maior um pouco. Não sei se até mesmo por causa que a música da igreja evangélica era algo bem caloroso, eu sentia algo ali, então eu me conectei mais. Depois de alguns anos eu mudei de igreja evangélica que eu frequentava. Não vou citar nenhum nome aqui, não é minha. ah, não é o intuito do vídeo falar de igreja X ou Y, e nem falar bem ou mal de instituição X ou Y, mesmo quero só contar a experiência, então não vou citar nenhum nome. Ah, mas eu fui para uma outra igreja, onde eu permaneci diversos anos, até mesmo ah, onde eu até mesmo tive, vamos dizer assim, envolvido diretamente em atividades dentro da igreja. Eu tinha cargos dentro da igreja, eu tocava instrumentos, eu era um obreiro. Para quem já frequentou uma igreja evangélica, sabe que o termo obreiro pode variar um pouco, mas são pessoas que têm algum tipo de cargo dentro da igreja, que podem ajudar com a recessão das pessoas, dependendo da igreja, de como que se organiza. Pode até mesmo levar uma palavra, a pregação da palavra, da Bíblia, ah, conduzir uma parte do culto. Então, eu tive durante vários anos na nesse tipo de situação, onde eu estive mesmo envolvido e eu gostava de estar ali. Era algo que eu me sentia bem. Mas eu via diversas pessoas tendo diversos tipos de experiências com o divino, com Deus, e não acontecia comigo. E eu ficava perguntando: o que será que acontece? Será que eu não sou merecedor disso? Será que eu não estou no nível de poder ter esse tipo de experiência com Deus, com o divino? E isso me deixava muito triste. Isso me deixava muito triste. E depois, de uma série de acontecimentos, que eu também não vem ao caso relatar aqui, eu fui me decepcionando, com a igreja, eu fui me decepcionando com até mesmo com as pessoas, e depois que me levou a sair da igreja, eu depois estive em outras igrejas evangélicas, onde eu também tive papéis hum, dentro da igreja. Eu sempre, depois de sair dessa igreja, nas outras em que eu tive depois, eu sempre fui um instrumentista, eu sempre toquei na igreja. Como eu disse, eu gosto muito de música, então era algo que eu gostava de fazer, eu me sentia bem. Mas, eu não vou dizer que eu nunca tive nenhuma experiência. Eu tive algumas experiências, sim, foram interessantes, foram impactantes, mas eu nunca tive uma experiência a nível pessoal que falasse assim: "Nossa, é isso que eu procurava. Era esse o tipo de conexão, era esse o tipo de experiência que eu procurava". E eu já passei bastante, situações onde eu acho que a religião começa a diferenciar da espiritualidade por aí. Que nas religiões, pelo menos nas que eu frequentei, não sei, é claro que existem diversos outros tipos de religião, eu estou falando da minha experiência, mas no geral eu acho que as religiões elas elas prendem muito as pessoas em crenças limitantes e em crenças que não deveriam ser aquelas empregadas, nem mesmo, eu acho que nem, vou dizer assim, que elas nem seguem, vamos dizer assim, os ensinamentos do próprio Jesus, que mandou a gente amar um ao outro, ter compaixão, amar ao outro como amamos a nós mesmos. E quando a gente vê algumas instituições que têm regras até mesmo absurdas, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu estava em uma igreja, a frequentar uma igreja, na altura que eu fiz 18 anos e estava a tirar a minha carta de condução de motos, na altura.
E eu fiz as aulas, fiz tudo, correu tudo bem. Então eu fui até o exame final, o exame de condução da moto. E eu simplesmente não passei, né. E moto era uma coisa que eu sempre gostei bastante, eu sabia manusear bem, nas aulas eu nunca tive nenhum problema, mas no exame eu falhei. E na altura, eu senti que eu estava a ser punido, castigado, porque, hã, na instituição que eu frequentava, o que era falado era que não se podia ouvir as músicas do mundo. E eu sempre gostei muito de rock. Eu tenho uma referência grande na minha família, que sempre gostou muito de músicas de rock antigos, bandas antigas como Pink Floyd, Beatles e por aí vai, todas essas bandas de rock, Guns N' Roses, Black Sabbath, Rolling Stones e diversas outras bandas. E eu gostava muito de ouvir músicas de rock. Mas tinha essa regra, vamos dizer assim, que a gente não podia ouvir a música do mundo, porque isso era pecado. E isso é uma crença limitante, mas é algo que coloca em nós que quando a pessoa está ali dentro, naquele contexto, e acredita naquilo, aquilo se torna uma crença limitante para a pessoa. No caso, para mim, se tornou uma crença limitante. Eu pensei que eu estava sendo castigado e punido por eu ter ouvido essas músicas, ao invés de estar ouvindo, por exemplo, os hinos da igreja, músicas de louvor. E então, por muito tempo, eu simplesmente parei completamente de ouvir as músicas que eu gostava por causa disso. E isso é apenas uma experiência, eu tive outras experiências com esse tipo de crenças limitantes. Mas para mim, vamos dizer assim, o maior erro, a maior crença limitante da igreja, pelo menos da igreja católica, igreja evangélica, é que nós já nascemos condenados, ou seja, nós já nascemos em pecado, nós já nascemos a dever algo para Deus. Deus já espera que a gente tenha que saldar algum tipo de dívida para com Ele, porque nós já nascemos culpados e nós temos que nos mostrar que somos merecedores da salvação. E é uma salvação como é colocado nos ensinamentos, é uma salvação que tem que ser com o que tem que ser as minhas ações, eu tenho que ser uma pessoa pura, uma pessoa santa, porém, essa salvação é me concedida por uma entidade externa, que é Deus. Deus é quem me dá a salvação, porque eu não sou merecedor dessa salvação. Eu já nasço condenado e eu tenho que provar ao contrário para merecer essa salvação. E para mim essa é, vamos dizer assim, a crença limitante mais pesada que se pode colocar numa pessoa. Eu mesmo por muitos anos, eu morria de medo de morrer, simplesmente, porque eu pensava, não tem como, eu sou uma pessoa falha, nós todos somos falhos, nós todos pecamos, nós todos erramos. Eu pensei, se eu morrer hoje, amanhã, com certeza eu vou pro inferno, não tem como, eu não vou ser salvo. E esse essa essa crença, ela cria essa sensação de medo e de culpa constante dentro de nós. Eu acho que isso é muito mal, porque esse sentimento de culpa, esse sentimento ah, de culpa e desse sentimento de, eu não sou merecedor, eu sou um pecador, eu não mereço a salvação, eu não mereço X ou Y, porque eu tenho estado em pecado, mas nós não, nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, encarnados. Ahm, então, eu passei muitos anos cheio de medo de morrer, porque eu sabia que eu iria para o inferno. Eu tinha certeza que eu iria para o inferno. Depois de algum tempo, depois que eu saí das igrejas e tudo, eu comecei a pesquisar, ler outras coisas. E, mas por um tempo eu passei a acreditar que não existia mais nada após a morte. A gente morria
E era isso, e acabava. E era só uma escuridão e não existia mais nada. E ao invés daquilo me reconfortar, porque antes eu pensava: "Ah, eu vou morrer e eu vou para o inferno, de certeza. Eu vou passar uma eternidade de, sofrimento, de sendo punido por aquilo que eu fiz aqui". Porém, depois que eu saí e eu criei essa crença em mim que não existia mais nada após a morte, que era a gente morria e era isso. Vamos dizer assim que não não ajudou muito. Eu fiquei com medo na mesma de morrer, porque eu tinha medo de morrer e deixar de existir, nunca mais sentir mais nada, ser apenas um completo vazio. Foi depois de algum tempo de mais estudos, de conhecer outras coisas, em que eu vi que não é assim que as coisas funcionam. Primeiramente, nós não nascemos condenados. Nós não nascemos, ah, com a necessidade de provar que devemos ser merecedores de uma salvação. Por quê? Porque nós não estamos condenados. Nós viemos cá, nós encarnamos cá, neste mundo, nessa dimensão material, nessa dimensão 3D, para experienciar e para evoluir a nossa alma e nosso espírito. Mas em nada nós estamos condenados e nós vamos errar. O erro é parte da experiência. A gente errar aqui é parte da experiência, é parte da evolução. Não tem como a gente evoluir se a gente também não errar. Se a gente fizesse tudo certo desde o começo, se não tivesse nada, se a gente, igual eu falei antes, fôssemos perfeitos, a gente não precisava nem mesmo encarnar. Nós viemos cá para ter essa experiência, nós viemos cá para errar, para aprender e para evoluir. Mas nós não estamos condenados. Faz parte dessa experiência, faz parte do nosso processo evolutivo estar cá. Faz parte, desculpa, do nosso processo evolutivo errar. Faz parte do nosso processo evolutivo passar por situações mais complicadas, situações menos boas e também situações boas, situações de alegria, de amor, porque no final, o nosso objetivo final em estar aqui é nós sermos felizes e vivermos o amor. Aquele amor que Jesus disse há muito tempo atrás para amarmos uns aos outros como nós mesmos. Eh, depois, eh, ah, depois que eu saí da igreja, da religião, e tive esse contato maior com a minha espiritualidade, eu descobri qual era o caminho, que eu tinha um acesso direto ao divino, que eu sou um fractal da fonte divina e que nós estamos cá não para sermos salvos, mas para evoluirmos. Eu tive uma aproximação, experiências muito maiores com o divino, com Deus, com o cosmos, o universo, seja como você quiser definir, mais do que quando eu estava na religião, nas igrejas, nessas instituições. Por quê? Porque elas criavam esse tipo de crenças que nós não somos merecedores, nós somos condenados. Nós temos que provar o contrário. E às vezes as instituições criam regras, até mesmo absurdas, que não são regras criadas pelo universo, são regras criadas pelo homem, por pessoas. E isso não é, esses tipos de regras, não são essas regras que vão fazer de uma pessoa mais evoluída, mais santa, vamos dizer assim, do que a outra, porque a fonte criadora, Deus, o universo, o cosmos, ele não pede esse tipo de coisas para nós. Tudo que tira o nosso poder próprio, tudo que tira a nossa liberdade, não vem da fonte criadora, porque a fonte criadora, ela é amor e luz apenas. A fonte criadora, que é amor e luz, sendo amor e luz somente, a fonte criadora não vai tirar o nosso poder, o meu, o teu poder pessoal, não vai nos aprisionar, não vai colocar esse tipo de crença limitante em nós, porque com esse tipo de crença limitante nós ficamos presos e não atingimos o nosso potencial.
total, a nossa evolução. E o objetivo, como eu disse, é sermos felizes, é vivenciarmos, experienciarmos o amor e evoluirmos a nossa alma e o nosso espírito, para que daqui a algum tempo, pode ser anos, pode ser séculos, milênios, nós consigamos atingir dimensões superiores, que a nossa alma e nosso espírito consiga se desprender desse mundo, dessa realidade 3D que vivemos e passamos para uma dimensão superior, onde provavelmente não iremos precisar mais desse corpo físico que nós temos. Porque a nossa essência é energia, a nossa essência é luz. E daqui a algum tempo, quando estivermos preparados, iremos ascender para outros planos maiores, planos mais sutis, mais elevados, onde já não vamos precisar desse corpo mais. E outra coisa é que não existe, nós não precisamos de salvação, porque nós não estamos condenados. A nossa salvação, entre aspas, é o nosso caminho evolutivo. E não podemos colocar esse poder para uma entidade externa, nem mesmo para a fonte criadora, que é Deus, que ela não vai fazer isso por nós. O nosso caminho evolutivo deve ser feito por nós mesmos. Nós devemos trilhar. Então, nós somos a nossa salvação. E eu coloco entre aspas, como eu disse, porque nós não estamos condenados. Então, nós não precisamos ser salvos. Nós viemos cá para aprender e evoluir. Mas nesse pensamento de salvação que é pregado por muitas religiões, não é uma entidade externa, não é uma terceira entidade, não é um ser externo que vai nos dar essa salvação. Essa salvação vem de nós mesmos, com o nosso caminho e a nossa evolução espiritual. Muito obrigado por estarem aqui a ver esse vídeo. É um vídeo que a gente consegue falar de diversas outras coisas. Eu tenho diversas outras experiências que eu posso até talvez trazer em um outro vídeo, mas eu acho que a mensagem inicial, a mensagem que eu tinha para passar, que o universo e o cosmos, através de mim, tinha para passar para vocês, para nós todos, era essa. Com que não nos prendamos nessas crenças limitantes. Não pense que nós, que não somos merecedores, que nós somos pecadores, que nós estamos condenados. Nós não estamos condenados, nós não somos pecadores e nós somos merecedores de toda a alegria e de todo o amor. Então, que viva plenamente essa ideia, que essa ideia entre nas nossas mentes, entre o nosso corpo, na nossa alma, para que possamos viver em alegria, em amor e em liberdade. Porque se eu tento ser uma pessoa boa nessas limitações porque eu quero ser salvo, então eu não estou sendo bom porque eu quero ser bom. Eu estou sendo bom porque eu tenho medo de ser punido. E essa não é a ideia da evolução. A ideia da evolução é evoluirmos e eu não faço mal, eu não faço coisas ruins para o outro, contra o outro, porque eu sei que aquilo é errado. Eu não gostaria que aquilo fosse feito comigo, então eu não faço com o outro. Não quer, tudo isso não quer dizer que eu disse, não quer dizer que, ok, então se não existe, não precisamos ser salvos, não estamos condenados, eu posso fazer qualquer coisa. Não. Existe sim a lei de ação e reação no universo. Alguns chamam de karma ou outros nomes, mas isso existe. E pode ser até mesmo para um próximo vídeo que possamos abordar mais esse tema, mas nós fazemos o bem e queremos o bem e o amor para as pessoas, porque é isso que queremos para a nossa vida. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então que nós possamos viver em alegria, em amor e em liberdade, mas que essa liberdade não atrapalhe e não faça mal ao outro. Gratidão por terem separado um tempo do seu dia para ver esse vídeo. Não esqueça de dar um like no vídeo,
inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ver os nossos próximos vídeos. Temos também o nosso Instagram e o nosso website, que tá aqui, os links estão aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato conosco sobre esse vídeo, sobre outros vídeos que nós temos. Nós temos também alguns serviços de consultas integrativas, terapias holísticas, cursos. Se você quiser entrar em contato, se precisa de alguma ajuda para o seu caminho, para a sua evolução espiritual ou para algum momento mais complicado, mais difícil que esteja passando, entre em contato conosco. Iremos estar muito felizes e gratos para poder te ajudar. Gratidão mais uma vez e até o próximo vídeo.